Você pode amar a Deus profundamente e ainda assim ter dias em que a sua alma vai estar cansada, angustiada e conflito. Por quê? Uma das maiores mentiras que muitos cristãos acreditam é que quem tem fé não sofre emocionalmente. Graça e paz, meus amados. Pastor Washington aqui. Eu sou pastor e professor. Você que está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para falar um pouco de Bíblia, de Deus, das coisas da vida cristã. Mas principalmente, nós estamos começando uma série de aulas hoje com a temática Saúde Emocional à luz da Bíblia. Vamos tratar esse assunto em 3 aulas e serão 3 aulas incríveis, profundas. Então fica aqui comigo, porque eu sei que você será muito edificado por tudo aquilo que nós vamos compartilhar. Queridos, todos nós, já tivemos momentos em que, mesmo amando a Deus, mesmo crendo em Deus, ainda assim parece que a nossa alma está pesada, angustiada. Você já passou por isso? Você já teve esse sentimento? Muitas pessoas, elas pensam que um verdadeiro cristão não deveria sentir tristeza, não deveria sentir ansiedade ou conflito interior. Mas a Bíblia mostra exatamente o contrário, né? E eu estou aqui com a minha Bíblia aberta. Hoje eu vou usar aqui uma King James, uma Bíblia de estudo com uma versão que eu gosto bastante, para nós começarmos a nossa aula tratando sobre esse assunto, e um texto muito conhecido que eu gosto bastante, que é o Salmos 42. Salmos 42. Eu vou ler do verso 1 até o verso 5. Se você tem Bíblia, pega a caneta, pega a Bíblia, pega o papel, para você anotar o máximo possível tudo aquilo que nós vamos compartilhar aqui nesta nossa aula. Olha o que diz o texto sagrado. Como o cervo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: onde está o teu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. E verso 5, porque está abatida, ó minha alma? E por que está tu inquietas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei pelo socorro do seu semblante. Só até aqui eu oro para que Deus alcance o nosso coração com essa palavra e com tudo aquilo que nós vamos explanar aqui nessa nossa aula. Queridos, eu preparei um material muito bacana e eu peço que vocês redobrem a atenção, que você redobre a sua atenção para você não perder nada do que nós vamos compartilhar aqui, tá bom? No Salmo 42, nós encontramos um homem de fé que ama profundamente a Deus e ao mesmo tempo está chorando dia e noite, lutando com a sua própria alma. Então, isso já começa nos ensinando algo poderoso. Preste atenção e, se você puder, tome nota. A saúde emocional não começa negando a dor, mas levando a nossa alma para Deus. A saúde emocional não começa negando a dor, mas levando a nossa alma para Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, você que me acompanha aqui nessa aula, a temática da nossa aula é essa. Por que a alma se abate? É uma pergunta. E no Salmo 42 nós temos o segredo para vencer essa tristeza que o salmista expõe aqui. Então, eu quero deixar algo claro, antes de nós se aprofundarmos no assunto, que eu não sou psicólogo, absolutamente. Eu sou um professor de teologia, eu sou um pastor, um conselheiro, um orientador, mas eu tenho uma especialização em psicologia pastoral, é uma área que eu estudo bastante, a área da mente humana, da alma, as emoções, sentimento, intelecto, vontades. E isso me ajuda muito em aconselhamento e mentoria. Então, a ideia aqui é tentar de maneira
breve, mais profunda, conectar a importância da saúde emocional, biblicamente falando, tratando de maneira bíblica, saudável e principalmente equilibrada. Quem é meu aluno, quem senta comigo toda semana, quem senta à mesa comigo toda semana, sabe que é uma coisa que eu falo sempre. Equilíbrio. Equilíbrio é o que norteia a vida de todo cristão. Então, nós temos como base nessa primeira aula, dessa série de 3 aulas sobre saúde emocional à luz da Bíblia, esse Salmo 42, que é um salmo magnífico que acabamos de ler. Olha só, esse Salmo 42 ele é um salmo de lamento. Ele reflete uma profunda sede espiritual e anseio por Deus. A estrutura do salmo, frequentemente ela é dividida em pelo menos 3 seções principais, que mostram a luta interna entre desespero e esperança. A maioria dos salmos traz essa ideia, desses contrastes entre desespero e esperança. Trazendo um pouco do contexto cultural para vocês do salmo, ele é tradicionalmente atribuído aos filhos de Corá, refletindo a experiência de um israelita durante o exílio ou o afastamento do templo de Jerusalém, que é algo importantíssimo na cultura judaica para o israelita. E na tradição cristã, queridos, a tradição cristã vê esse salmo como um reflexo da vida da fé. E mostra que, mesmo em meio à dor e à aparente ausência de Deus, ainda há esperança e adoração, e é o que deve persistir em nós. E aí eu trago ainda uma curiosidade sobre esse salmo, é que ele está dentro de um grupo de salmos conhecidos como salmos de ascensão, que eram cantados quando os israelitas subiam a Jerusalém. Dito isso, vamos para destrinchar agora verso por verso desses 5 versos que nós abordamos, acabamos de ler aqui com vocês. Esse Salmo 42, ao meu ver, ele é um dos mais profundos da Bíblia. E por quê? Porque ele retrata a vida emocional do ser humano diante de Deus. E os Salmos têm essa característica. Por que nós conectamos tanto com os Salmos? Porque o Salmo, diferente de muitos textos bíblicos, que são Deus falando com o homem, os Salmos é o homem falando com Deus. É o homem colocando diante de Deus a sua súplica, o seu lamento, os seus questionamentos, a sua humanidade, Então, neste Salmo 42, nós encontramos um homem de fé que ama a Deus, como eu havia dito, mas que ao mesmo tempo ele enfrenta angústia, tristeza, conflito interior. E isso nos ensina algo extremamente importante, que a Bíblia não ignora as emoções humanas, de maneira alguma. O que a Bíblia faz? Ela redime, ela orienta e conduz para Deus. Então a Bíblia, ela não nega, não ignora as nossas emoções, aqui retratadas na pessoa do salmista. Então o salmista nos mostra que a espiritualidade bíblica não é a ausência de dor, como muitos querem vender hoje, que uma vida cristã, ela não tem dor, absolutamente. Mas a Bíblia nos ensina que uma espiritualidade saudável é a capacidade de levar a nossa dor a Deus. Amém? É a capacidade de levar a nossa dor a Deus. Então vamos abordar aqui alguns pontos específicos do Salmo, começando do verso 1 e o verso 2. Quando o salmista começa dizendo: assim como a corça anseia por águas correntes ou pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A comparação com a corça que busca por águas expressa uma sede espiritual intensa. Assim como um animal no deserto que precisa desesperadamente de água para sobreviver, o salmista reconhece que a sua alma precisa de Deus. Aqui aprendemos um princípio fundamental. Anote isso. O relacionamento com Deus começa quando reconhecemos que precisamos dele. O relacionamento com Deus começa quando reconhecemos que precisamos dele. A fé, queridos, não pode ser algo que nasce da autossuficiência, mas da consciência da nossa dependência.
Eu canso de repetir isso com os meus alunos. Não existe vida cristã autossuficiente. O evangelho não é e não pode ser carreira solo, absolutamente. Nós precisamos reconhecer a nossa dependência de Deus, mas também a nossa dependência do próximo. Então, esses dois primeiros versos, eles revelam também a vulnerabilidade do salmista. Ele está gritando a sua humanidade. Ele está mostrando que ele é humano, que ele é falho, que ele é pecador e que ele é carente, dependente da graça e do auxílio do nosso Deus. Ele não esconde a necessidade espiritual dele. Pelo contrário, ele começa expondo essa necessidade espiritual. E isso reflete uma realidade universal. Todo ser humano possui uma busca existencial profunda. Um vazio que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Agostinho expressa essa verdade de uma forma magistral, quando ele diz assim: fizesse-nos para ti. Inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. O salmista, portanto, queridos, ele está reconhecendo em sua própria humanidade aquilo que é verdade para todos nós. O que é verdade para todos nós? Nossa alma foi criada para Deus. Deus não nos criou para lançar-nos no inferno. A nossa alma foi criada para Deus. A tua origem é o céu. A tua alma foi criada para retornar para o Criador. A única coisa que impede que isso aconteça é quando nós não o reconhecemos nesse pequeno processo, nesse lapso de tempo que é a nossa existência terrena, quando não vivemos para a glória dele. Segundo ponto da nossa aula, a realidade da dor emocional, que é expressa do verso 3 ao verso 4. Olha o que diz. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Observe que o verso 3 revela uma angústia emocional profunda. O choro aqui não é um choro momentâneo. Ele é constante. Ele deixa muito claro que é de dia e de noite. Então, isso demonstra a intensidade da dor que o salmista estava enfrentando. E aí, isso nos ensina também algo muito profundo. Observe que a pergunta é, quando ele expressa essa dor, ele ouve constantemente uma pergunta quando ele confessa que as lágrimas têm sido o alimento dele de dia e de noite. Onde está o seu Deus? Olha a pergunta. Essa provocação aprofunda ainda mais a dor do salmista. Ela expressa zombaria, dúvida, pressão espiritual que inevitavelmente causará uma autossabotagem. Se nós não tivermos cuidado para gerir as nossas emoções, inevitavelmente essa pressão espiritual vai gerar uma autossabotagem. Essa pergunta toca em um dos sentimentos mais difíceis da vida espiritual. Qual que é? A sensação de abandono. A sensação de estar sozinho. Muitas pessoas de fé já experimentaram momentos em que parecem perguntar silenciosamente: Deus, onde o Senhor está? Aonde está o agir de Deus neste momento difícil da minha vida, de tudo que eu estou enfrentando? E a Bíblia, ela é honesta em mostrar que até pessoas piedosas enfrentam crises emocionais e espirituais. Nós vamos trazer aqui o exemplo de uma pessoa muito piedosa, um grande homem de Deus na história, na próxima aula, que passou por crises emocionais profundas. No verso 4, o salmista ele lembra do seu passado. Quando eu me lembro dessas coisas, derrama minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Olha isso, ele recorda
de quando participava das multidões que iam à casa de Deus com alegria. E essas lembranças contrasta com a vida emocional dele agora. Essa lembrança faz contrapontos, né? Observe que antes havia comunhão, alegria e celebração. Agora ele experimenta o quê? Isolamento, tristeza e angústia. Isso nos ensina algo muito importante, que um dos sintomas de uma alma profundamente angustiada é o isolamento. Eu falo sempre em sala de aula isso, que vida espiritual sozinha, isolada, não subsiste. É difícil de seguir. E esse é um dos sintomas de uma alma profundamente angustiada, isolamento. A dor emocional muitas vezes nos empurra para a solidão. Muitas vezes nos empurra para a solidão. Por isso, esse texto também nos ensina a importância da comunidade espiritual. A caminhada com Deus não foi feita, queridos, para ser uma vida de isolamento, uma vida isolada dos irmãos, uma vida isolada dos amigos, não. Precisamos de comunhão, de relacionamentos, de vida comunitária, de vida de igreja. Nós necessitamos disso. Não fuja da vida em comunhão com os irmãos. Terceiro ponto da nossa abordagem aqui nessa aula é a batalha que o salmista enfrentava dentro da alma. Quando ele diz no verso 5, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aqui encontramos um dos momentos mais profundos deste salmo, que é o salmista começa a dialogar com a sua própria alma. Ele está agora reconhecendo a sua dor, observe, mas ao mesmo tempo confrontando seu próprio desespero. E isso revela um princípio extremamente importante para a saúde emocional. Qual que é? A necessidade da autoanálise espiritual. A necessidade da autoanálise espiritual. Observe que ele não ignora a sua angústia. Ele não a reprime. Ele a encara com honestidade, com transparência, clareza. A Bíblia nos ensina que a cura emocional, ela começa com a verdade exposta diante de Deus. Nós temos que parar de fugir do Senhor, parar de se esconder do Senhor, parar de esconder os nossos sentimentos e colocar tudo diante de Deus com clareza. Eu falo, está na hora de parar de confessar a Deus as coisas no atacado. Deus, o Senhor sabe todas as coisas. Não, nós precisamos colocar as coisas com clareza diante de Deus. Pontuá-las, identificá-las, nomeá-las. O salmista, ele não para a análise da situação da alma dele na dor. Ele não para apenas falando da dor, mas ele continua dizendo, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui surge a virtude da esperança. Porque ele exorta a sua própria alma a confiar em Deus. Observe algo importante, queridos. Ele ainda não saiu da sua crise. As circunstâncias ainda não mudaram, pelo menos não é o que diz no Salmo. As circunstâncias não mudaram. Mas o que ele faz? Ele decide reposicionar a sua esperança. Ele decide reposicionar a sua esperança. O louvor aqui não é um discurso vazio, cantado ao léu, aleatoriamente, não. É uma declaração de fé que transcende a circunstância presente. É uma declaração de fé que foge do domínio que ele tem da circunstância, até porque aparentemente ele não tem domínio nenhum. O que ele está fazendo é louvar de maneira profética, que foge da esfera da circunstância que ele vive, da dor, do problema. Ele reconhece o quê? Primeiro, que Deus é o seu auxílio. Segundo, que Deus é sua salvação. E terceiro, que Deus é sua esperança.
Esse versículo expressa uma tensão muito real da vida cristã. Que tensão é essa? A tensão entre a dor e a esperança. A tensão entre a dor e a esperança. Para nós caminharmos para a nossa conclusão dessa breve aula sobre saúde emocional à luz da Bíblia, nós temos um modelo bíblico de saúde emocional. O Salmo 42 nos ensina um caminho saudável para lidar com crises emocionais e espirituais. O salmista nos mostra 3 atitudes fundamentais neste enfrentamento das crises emocionais e espirituais. Primeiro, anote, reconhecer nossa necessidade de Deus. Nossa alma tem sede da presença do Senhor. E nós precisamos urgentemente reconhecer isso, a necessidade que temos de Deus. Segundo, levar nossas dores diante de Deus com honestidade, com clareza, com sinceridade. A fé bíblica não nega a dor, ela apresenta a dor diante de Deus. Terceiro, reafirmar constantemente nossa esperança em Deus. Mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente, precisamos constantemente estar reafirmando que a nossa esperança está no Senhor. Assim, aprendemos que saúde emocional à luz da Bíblia não significa ausência de dor, significa aprender a levar a nossa dor perante Deus em meio ao sofrimento. Eu concluo dizendo que a esperança para a alma abatida. Quando nós louvamos a Deus, entendemos que a adoração é uma ótima resposta para as crises existenciais, emocionais e espirituais. Amém? Queridos, se esse estudo falou ao seu coração, eu quero te convidar a considerar se inscrever neste canal, porque você vai ficar ligado nos próximos vídeos que virão nessa temática e muitas outras temáticas que iremos abordar aqui. Então, por favor, me ajude nessa caminhada, se inscreva no canal, porque saúde emocional à luz da Bíblia, esse é o primeiro vídeo, teremos mais 2 vídeos ainda. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você receber, né, a notificação da próxima aula. Na próxima aula vamos trabalhar como lidar com pensamentos, né, que nos perturbam e como a palavra de Deus trata a mente humana. Se você conhece alguém que está passando por problemas como esse salmista aqui estava enfrentando, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Também comenta aí no vídeo, curte o vídeo, isso ajuda muito ao YouTube a entender que este conteúdo é relevante e tem que chegar para mais pessoas, então o YouTube vai recomendar para mais pessoas. Amém? Eu termino recomendando, né, que você faça isso que eu te pedi e também a minha oração é que Deus fortaleça a sua alma e que você se lembre sempre, a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus que nos sustenta e que sustenta a nossa alma. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.